Nós vimos já nesses 4 domingos, então, sobre as 5 solas, né? Quer dizer, vamos ver a quinta hoje. O que são as solas? É a reforma, né, que aconteceu protestante lá no século XVI. Então, nós já vimos sobre só a Escritura, nós vimos só Cristo, só a graça, só a fé, e hoje nós vamos ver somente a Deus a glória. E para nós começarmos isso, e para nós aprendermos que a glória é somente a Ele, eu gostaria que você abrisse lá em Romanos 11:36. E gostaria também que você ficasse de pé, porque se a honra é a Ele, se a glória é a Ele, é a palavra do Senhor que nós vamos ler nesta noite. Então, Romanos 11:36, se abrir, mas também já está aqui, né? Porque dele, e por meio dele, e para ele, são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Vou repetir. Porque dele, e por meio dele, e para ele, são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Eu gostaria que nós fizéssemos agora um gesto. Esse gesto é de reverência. Que nós nos reverenciássemos agora, porque a glória é somente a Ele. Nós muitas vezes nos reverenciamos com tantas coisas, mas é só a Ele, porque nós não podemos confundir honra com glória. Honra é honrar, é continuar, é o que diz a palavra, mas a glória está acima da honra. Então que nós possamos nesta noite estarmos nos prostrando diante do Senhor e que nós possamos saber que toda a glória é para Ele. No nome de Jesus. Muito obrigado. Você pode se assentar. Por que aconteceu? Por que aconteceu então as cinco solas? Por causa da reforma protestante. Por que a quinta sola? A quinta sola começou porque os homens começaram a se corromper. Os homens começaram a dizer que eram cheios de poder. De que começaram a criar um pedestal para eles. De que buscavam glórias para eles que nem era de direito deles. E muitas vezes, talvez, nós tenhamos feito isso. Talvez quantas vezes acabamos dando glórias para outras pessoas e não demos a glória devida ao Senhor. E muitas vezes, nós precisamos cuidar disso, porque às vezes nós recebemos honra, mas às vezes queremos glória. A honra, a palavra de Deus disse, honra quem dá honra, quem deve se honrar. Mas a glória é do Senhor. Então Ele está acima de todas as coisas. E nós vamos ver aqui alguns textos sobre isso, porque a glória nós devemos dar somente a Ele. E nós vamos ver algumas coisas hoje, tipo, Deus é acima de tudo. Deus é antes de todas as coisas. Deus criou todas as coisas. Deus sustenta todas as coisas. Deus está acima de todas as coisas. Deus sabe de tudo. Deus pode todas as coisas. Deus possui todas as coisas. Deus é rei sobre tudo. Deus está no controle de tudo. Deus é onipresente. Então nós vamos ver algumas coisas dessas hoje, para nós fecharmos as 5 solas, porque somente a Deus nós devemos dar a glória. Então vamos lá. Então nós temos lá, já vimos sobre a reforma, então, que houve essa necessidade por causa dos homens que se corromperam, por homens que você já viu um pouco de tantas coisas que aconteceram nessa caminhada. E é interessante, quando diz aqui que os homens se corromperam lá naquela época. Mas pessoal, o irmão amado, só mudou o tempo.
as pessoas continuam fazendo as mesmas coisas daquela época. Só mudaram as pessoas e o tempo. Não há nada de diferente debaixo do sol. Então vamos lá. Deus está acima de toda a criação. Ele é antes. Deus é antes de tudo que existe. Por isso que Ele está antes da criação, porque Ele é que criou. Quando nada havia, Deus já existia. E Deus formou tudo, formou o céu, formou a terra. Se nós olharmos lá em Gênesis, e que interessante, tudo pela palavra. Haja céu, haja mar, haja isso, haja aquilo. Tudo foi falado, feito pela palavra de Deus, quando nada ainda havia no universo. Era sem forma e vazia. Quando nada havia. E Ele fez todas as coisas. E diz ainda o versículo que por isso subsistem, quer dizer, perdura e sobrevive, e assim será por toda a eternidade. E onde é que começa a eternidade e termina a eternidade? Ela sempre vai ser, porque Deus criou todas as coisas. Deus sabe de todas as coisas, e nós vamos discorrer algumas coisas nesse sentido. Então, se você vê ali, se você quer ir notando, né, Colossenses 1,17, para você guardar, está falando sobre esse texto, e está dizendo que Deus está acima de toda a criação. No segundo, Deus é antes de todas as coisas. Claro, né, se Ele está acima de todas as coisas, antes que nascessem os montes, que criasses o mundo, de eternidade a eternidade, Ele é Deus. Ele é Deus que Ele criou tudo antes do começo de tudo. Gente, amados, se você começar a analisar isso, eu falei hoje de manhã, é loucura. É loucura se você começar a imaginar a maravilha, a glória de Deus. Como pode acontecer isso? Só Deus, e nós vamos ter a oportunidade de ver isso com Adalto Lourenço, né? Sobre a criação. Então você imagina, antes que nascessem os montes, antes que nascessem tudo, Deus fez todas as coisas. Tem pessoas que dizem que houve uma explosão e tudo se fez. Se for assim, já falei hoje de manhã também, eu tenho um C3, estou louco para botar uma bomba nele para ver se vira uma Ferrari. Se a explosão muda as coisas, né? Fácil de a gente entender de que tem um Deus criador, que tem um Deus que se preocupou em fazer cada detalhe, cada coisa, para nós podermos hoje estar usufruindo disto. Você já pensou? Você já pensou de pegar, Deus está com uma prancha na mão, um lápis, e Ele está te desenhando? E Ele está me desenhando? Você já pensou como Ele... Porque Ele não fez um rabisco, gente. Ele não fez uma cópia e Ele não fez algo genérico. Ele fez algo original. Você já pensou a hora que Ele começou a desenhar você? Tipo Link, assim, um cara bonito. Vou dizer, já estou viajando. Desenhando. Pensando tudo assim, ó, ele vai ser assim, de pequenininho ele vai ser assim, até grande, vai faltar cabelo, essas coisas todas. Mas estava escrito. Mas Ele desenhou, Ele se preocupou comigo e com você. E nós vamos ver lá na frente ainda que Ele está no controle de todas as coisas, que Ele sabe todas as coisas. E é nesse Deus maravilhoso que nós precisamos confiar. Salmo 92 diz lá que então antes de nascerem os montes, Deus, Ele é infinito, Ele é eterno.
Deus é antes de todas as coisas. Ele tem que ser, porque senão nada existiria. Ele tem que ser antes, porque Ele é o Criador. Então Ele chegou primeiro, e depois Ele começou a criar as coisas para mim e para você. Deus criou todas as coisas, pois nele foram criadas todas as coisas na terra, visíveis e invisíveis. Isso quer dizer que a cada dia que nós estamos vivendo, se necessário for, as coisas invisíveis vão vir à tona. Para minha necessidade e para a tua necessidade, se necessário for, Deus vai criar. Porque é acima de todas as coisas. Ele se preocupou de tal forma para a gente poder usufruir de tudo isso. E Ele nos deu o direito de usufruirmos tudo isso. Pena que os homens estão acabando com tudo isso. Gênesis 6:6 diz que o Senhor se arrependeu de ter feito o homem. Mas glória a Deus, que Ele teve misericórdia e nós estamos aqui hoje. Porque Deus também amou o mundo de tal maneira. E quando Ele amou o mundo, Ele não amou de qualquer jeito. Ele amou de uma maneira, porque Ele sabia de que nós estaríamos aqui hoje, podendo desfrutar das maravilhas, de ter esse tempo de comunhão aqui, do louvor maravilhoso que já tivemos, do tempo de oração que tivemos. Porque Ele criou todas as coisas, Ele criou eu e Ele criou você. E Ele criou de tal forma, de que Ele olha para mim e para você e diz assim, você é um adorador e eu só quero um adorador que me adore em espírito e em verdade. Muitas vezes nós estamos esquecendo desse Deus, mas nós precisamos voltar. Nós vamos chegar lá. Nós vamos chegar lá. E olha só, os tronos e a soberania, os poderes e as autoridades, as nossas autoridades, nós estamos orando aqui todos os domingos e quando podemos pelas nossas autoridades. Elas foram instituídas por Deus. O problema é que os homens se corromperam. Mas elas foram instituídas por Deus. E eu vejo muito forte nesse versículo de que cada um vai dar conta do que Deus constituiu. Aquelas autoridades, se não se declararem que o Senhor é o Deus deles, se não se entregarem diante do Senhor, Deus vai requerer. Deus vai requerer. Porque Ele que instituiu a autoridade. Ele disse, olha, eu estou te dando uma autoridade. Eu estou te dando algo para você administrar. Mas fui eu que criei. Porque o versículo continua e diz assim, porque todas as coisas foram criadas por Ele, mas também para Ele. Tudo foi criado por Ele. Todas as coisas. Deus se preocupou em criar de tal forma. Colossenses 1:16. Deus criou tudo. Deus sustenta todas as coisas. O Filho é o resplendor da glória, a expressão exata. Olha só, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. A palavra já começou lá poderosa em Gênesis, onde todas as coisas foram criadas. Você já teve a oportunidade de viajar de avião, a maioria? Aí você está lá em cima, você olha aquele negócio e diz, isso é tremendo. E quando você olha aquelas nuvens, é só uma palhinha do algodão doce. E você fica imaginando, como é que pode um negócio desse? E aí você vai lá na praia, eu gosto muito de quando vou na praia, e vou até aqui, porque até aqui é perigoso. Fica lá no joelho. E eu olho, estou indo para a praia assim, dou aquela olhada assim.
E eu olho lá no fundo, lá no final, e fico pensando, como é que aquela água não escorre para baixo? Gente, isso é tremendo demais. Como é que as ondas chegam e vêm aqui e terminam aqui? Deus determinou, está lá na palavra, Ele disse, eu vou determinar até onde é que vem a água. E olha a maravilha de Deus, nunca vem uma onda sozinha, elas vêm de mão dadas. Deus sustenta todas as coisas. Você imagina o tamanho do abraço de Deus segurando o universo? Você imagina ontem, estava uma noite gostosa, assim, quem olhou para cima viu milhares de estrelas. Como é que aquele troço, como é que está aquilo lá, gente? Como é que consegue ficar lá a estrela lá? É demais isso. Nós não vamos conseguir, né? Porque se nós começar a olhar isso tudo aqui, gente, nós vamos ficar... vai dar algo, né? Que a gente não vai conseguir. Então é tremendo demais o que o Senhor é. Deus sustenta todas as coisas. Deus está acima de todas as coisas, pois Ele é o Senhor, Ele é altíssimo de toda a terra, Ele é exaltado acima de todos os deuses. E quando ali fala deuses, você está vendo que está em D minúsculo, porque só existe um Deus todo-poderoso, e somente seja Ele a glória, e é o Deus da Bíblia, é o Deus da Bíblia Sagrada. Esse é o Deus em quem eu e você devemos confiar, é nesse Deus que nós devemos estar louvando, adorando e glorificando Ele a cada dia. Esse é o Deus. Por isso que lá na Reforma, muitas pessoas se corromperam, porque começaram a adorar deuses. Começaram a colocar idolatrias. Começaram a adorar as coisas e não o Criador. E nós precisamos adorar o Criador. Nós precisamos dar glória somente a Ele. Porque é só Ele que seja dada a glória em todo o tempo. Salmo 97, né? Diz que está falando ali sobre as imagens também, né? Do que se refere aos outros deuses. Então nós precisamos cuidar. Quem nós estamos adorando, quem nós estamos glorificando aqui na terra? A quem nós estamos dando glórias? O mundo aí fora está dando glórias para todo mundo. Mas eu sei que nós aqui como igreja, como conhecedores da palavra, como filhos de Deus, nós estamos dando glórias a Ele. Porque é só a Ele que nós temos que dar a glória. E à medida que nós aprendemos e que só a Ele é dada a glória, as bênçãos vão caindo sobre nós. Sobre nossas vidas, sobre nossa casa. Porque Ele cuida, Ele guarda. E nós vamos ver aqui para frente ainda. Porque Deus sabe de todas as coisas. Desde o início faço conhecido o fim. E que de tempos remotos e que ainda virá. E diz mais, meu propósito permanecerá em pé e farei tudo o que me agrada. Deus tem um propósito para mim e para você. E Ele está dizendo esta noite, e eu vou fazer, e vai permanecer, porque é assim que eu determinei, foi assim que eu fiz, assim vai acontecer, para mim e para você. E Ele vai fazer tudo o que agrada a Ele. E se nós somos refletidos disso, nós estamos também agradando a Ele?
O quanto nós estamos agradando a Deus? O quanto nós temos buscado a Ele? O quanto tempo nós temos dedicado a Ele? Desde os tempos remotos, o que ainda virá. Isso quer dizer que tem muita bênção chegando. Tem muita coisa acontecendo para acontecer nas nossas vidas. Dos tempos remotos, desde o início, Ele sabe de tudo desde aquela época, desde quando? Desde lá quando Ele criou. Então Ele não esqueceu de algumas coisas. Ele se lembra de tudo desde antes da fundação do mundo. E Ele não esquece. E Ele se lembra de detalhe por detalhe, mesmo que seja lá dos remotos. Mas Ele não esquece. Que nós possamos permanecer no Senhor a cada dia. Que nós possamos buscá-lo a cada dia. Deus pode todas as coisas. Jesus olhou para eles e respondeu: para o homem é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Quando nós oramos aqui, muitas vezes, nós oramos principalmente sobre enfermidade. E o médico chega lá e determina, ele deu um atestado. Porque até ali chegou o possível. E é até ali que está determinado o possível. Mas Deus diz assim: agora é comigo. Agora é comigo. E Deus colocou esse versículo que é para a gente não se engrandecer. Porque nós temos limites, porque nós somos limitados. Deus é ilimitado. E para que a gente saiba que nós chegamos até aqui, mas que Deus vai aonde nós nem imaginamos que Ele possa chegar. E quando começou o possível e terminou o possível, agora é comigo. É o impossível que vai agir sobre as nossas vidas, em cada necessidade que nós estivermos passando, precisando. Sei que podes fazer todas as coisas e nenhum deles vai ser frustrado. Jó 42. Nenhum plano de Deus foi frustrado. Alguém teve algum plano aí e se frustrou porque Deus errou quando deu alguma coisa para você? Deus, quando arquitetou, tem muita gente que diz assim que o arquiteto do mundo, né? Não falam Deus, falam que é o arquiteto do mundo. Ele é um arquiteto mesmo, né? Para fazer tudo o que ele fez, para imaginar tudo. Você imagina, você começa a ver os insetos. Você começa a ver os animais, você começa a ver as flores. Como é que é? Só de orquídea tem mais de 3.500 tipos diferentes de orquídeas. Então você imagina, quando nós pensamos que as coisas estão acabando, aí é que Deus vai começar com o impossível dele sobre as nossas vidas. E muitas vezes nós temos declarado aqui de que as coisas estão impossíveis, e aí Deus gosta. E aí Deus gosta quando a gente diz assim: não tem mais jeito para mim. Ele disse: opa, que bom, você está reconhecendo de que eu sou Deus. Agora você está reconhecendo. Você reconheceu? Agora eu posso agir. Deixa comigo. Agora eu vou fazer. Agora vai acontecer. Nós não podemos ter nenhuma dúvida com relação às obras do nosso Deus. Porque Deus não faz qualquer coisa. Tudo que Ele fez foi pensado. Tudo que Ele fez foi através da palavra, mas Ele não falou de qualquer forma, como muitas vezes a gente fala, né? Quando a gente fala, já falou. Não. Deus, como diz aí arquiteto,
Mas Deus pensou, analisou, disse assim, eu vou fazer assim, porque assim vai ser melhor para esse povo. Eu vou fazer dessa forma, porque dessa forma o povo vai poder usufruir assim. Eu vou fazer de tal jeito, porque assim de tal jeito as coisas vão acontecer. E quando Deus fez, Ele fez de tal forma que fez com que cada um de nós pudéssemos estar maravilhado das obras dele. Deus possui todas as coisas. Do Senhor é a terra e tudo que nele existe. Ele criou tudo. Então, obviamente, é tudo dele. Poderíamos pensar assim, talvez se Deus fosse egoísta ou fosse querer ser tudo para ele, talvez ele pudesse ir lá no cartório Margarida, vou passar o universo para o meu nome. Deus possui todas as coisas, porque da terra, tudo que nela existe, o mundo e os que nele vivem, olha só, eu e você somos dele. Eu e você somos dele. Ele possui todas as coisas. Ele é o dono de todas as coisas. Ele é o dono da terra. Ele é o dono que há debaixo da terra, acima da terra. O que há nos ares. Tudo é dele. E nós precisamos aprender isso, de que o que nós temos foi porque Deus nos deu. Porque era dele. Os nossos filhos, Deus nos deu. E ainda, sabe, para que nós pudéssemos criá-los muito bem. Porque Deus também vai cobrar de mim e de você. Porque os filhos não são nossos, são dele. Ele nos deu para que nós pudéssemos usufruir, constituir uma família. E uma família é um homem e uma mulher, onde gera filhos. Isso é família. Isso é o que Deus criou. Homens estão criando várias e diversas coisas, infelizmente. Mas Deus criou o homem e a mulher para que se tornasse uma família. E é o único jeito de ter filhos. Então Deus possui todas as coisas. Deus é rei sobre todas as coisas. Ele está acima de tudo. Tu és o Senhor. São a grandeza, o poder, a glória, a majestade, o esplendor, tudo que há nos céus, na terra. Ele reina em tudo, porque tudo é dele. Ele é o rei. Ele é o rei da glória. E achei, quando vi, me lembrei lá daquela vez, o pessoal da aba antiga aí, lá da Almirante Barroso, uma vez que quando entrou assim, o pastor Alberto, o Laguna e o pastor Haroldo, entraram os três com uma coroa dizendo, está chegando o Rei da Glória. Você lembra disso? Teria ficado até bonito, né? Se enquanto nós falássemos aqui entre o Rei da Glória, tivesse entrando alguém aqui só como um teatro, né? Simbolizando esse versículo. Porque o Rei da Glória está aqui esta noite no nosso meio. Porque Ele é Deus. Por isso que eu e você estamos aqui. Nós não estamos sentados aqui por estar sentados. Nós estamos aqui porque nós sabemos que nós viemos aqui cultuar um Deus maravilhoso. Um Deus que sabe de todas as coisas. Um Deus que possui todas as coisas. Um rei, um Deus que fez que está acima de todas as coisas, que sabe de todas as coisas. E Ele está acima de tudo. E quando quer dizer que Ele está acima de tudo, quer dizer que Ele está acima além daquilo que a gente possa imaginar. E acima daquilo que a gente pode imaginar,
sobre todas as coisas. Talvez você tenha visto aí, passou no WhatsApp, no Face, quando uma criança vê um avião bem lá em cima, bem, como diz a criancinha, bem lá longe, que às vezes você olha e você na verdade só vê algo meio que prata, que é um avião andando lá em cima. E o filho pergunta para o pai, pai, o que é aquilo lá? E o pai diz assim, aquilo lá é um avião, meu filho. Tá, e como é que é Deus então assim? Daí o pai disse assim, Deus, meu filho, tem o tamanho de conforme você vê. Daí disse, vou te mostrar o tamanho de Deus. Ele usou, claro, evidente isso como ilustração. Aí ele levou um menino para um aeroporto e mostrou um jumbo para ele. Assim é o tamanho de Deus. Nós estamos vendo Deus lá em cima, lá aquele pontinho prateado, ou nós estamos vendo Deus como um jumbo nas nossas vidas? Como eu e você estamos vendo esse Deus? Que tamanho Deus é para mim e para você? Que tamanho Ele tem? Qual é a dimensão dele para mim e para você? Até onde é que Ele vai para mim e para você? Qual é o limite que eu e você estamos dando para Deus? Sabe, muitas vezes nós estamos limitando Deus na nossa vida, mas estamos aprendendo aqui de que Ele é eterno, de que Ele é infinito, de que Ele é acima de todas as coisas. Como nós vamos enquadrar Deus? Deus está no controle de todas as coisas. O Senhor dos... Olha só que tremendo esse versículo. O Senhor dos exércitos jurou. E olha, quando Deus jura, não é que nem nós, falei hoje de manhã, né? Não é que nem nós quando era criancinha, né? Eu juro, eu juro, eu juro. Ou então fica, né? Então fazia assim, fica, né? Jurava, mas na verdade estava mentindo. Mas Deus não é homem para que minta. Deus jurou, certamente, como eu planejei, como eu pensei lá antes da fundação do mundo, lá atrás, muito lá atrás, como eu planejei, assim acontecerá. E como eu pensei, assim será. Sem sombra de dúvida. Tudo o que Deus fez, tudo o que Deus pensou, é o que está acontecendo, é o que nós estamos usufruindo, é o que nós temos tido no nosso dia a dia. Ele pensou e assim vai ser. Eu juro, é assim. E assim acontecerá. E isso foi planejado. Foi tudo planejado, né? Não foi como voltando lá em Gênesis, não foi uma explosão, mas foi determinado através da palavra que cada dia acontecesse aquilo que ele havia planejado e acontece. Nós é bem diferente, né? Muitas vezes nós planejamos alguma coisa, daí sabe o que acontece? Tudo ao contrário que a gente planejou. Mas Deus não. Deus disse, é assim, e assim será. Por quê? Porque Ele é soberano. Porque Ele é Deus. Porque Ele é todo-poderoso. E assim será. Deus é onipresente. Poderá alguém esconder-se sem que eu veja? Pergunta o Senhor. Não sou eu aquele que enche os céus e a terra? Pergunta o Senhor. E o Salmo 139.
para onde poderia eu escapar do teu espírito? Poderia eu fugir da tua presença? Se eu subir lá no céu, tu estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, lá estás também. Se eu subir com as asas da alvorada, também vai estar lá. E morar na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão direita me guiará e me susterá. Isso quer dizer, por mais que eu e você queiramos fugir de Deus, Deus está só lá. Tu não vai muito longe. Tu não vai muito longe. Eu estou te vendo. Fui eu que te fiz. Fui eu que te criei. E eu cuido de ti até hoje. E pode você querer se esconder, pode você querer fazer o que quiser. Deus está no controle de todas as coisas. Deus sabe de todas as coisas. Deus planejou tudo sem erro, sem defeito, tudo original, sabendo de tudo que ele estava fazendo. E no 10º, falamos ali primeiro de que Deus é onipresente. A palavra de Deus diz que perguntaram quem diz que é, diga que eu sou. Deus está dizendo assim, eu sou. Porque Ele é todo poderoso. Porque Ele há de vir cheio de glória sobre as nossas vidas. Eu gostaria que o pessoal do louvor subisse. E enquanto eles estão subindo, quero ler para você como a salvação é de Deus e realizada por Deus, ela é para a glória de Deus e devemos glorificá-lo sempre. Devemos viver nossa vida inteira diante da face de Deus, sob a autoridade de Deus e para Ele somente a glória.